E tudo que Jesus falou há 2000 anos atrás, hoje nós vamos entendendo e comprovando através da ciência quântica, através da física quântica. Essa ciência pela qual é baseada, tá, o meu trabalho. Então, o que eu conheço desse trabalho sobre a ciência quântica e os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que tudo está relacionado. E que Jesus, sim, era um grande mestre quântico, que ele conhecia essa ciência cósmica universal, o funcionamento de todo o universo, e tudo isso ele tinha esse conhecimento. Só que na época de Jesus, era muito difícil ele passar isso para as pessoas, por conta do grau de consciência que aquelas pessoas tinham. Era muito difícil que Jesus explicasse o funcionamento do universo. E por isso muitas coisas que Jesus disse lá atrás, a gente só consegue compreender à luz da ciência hoje, tá? Então por isso Jesus ele falava através de parábolas, falava de sentir forma figurada, né, de sentido, para que ficasse mais claro para as pessoas que estão ouvindo seus ensinamentos. Ele tem o conhecimento da ciência cósmica e naquela época era muito difícil passar isso para as pessoas, para que as pessoas entendessem. Então ele falava isso de forma figurada, através de parábolas. E o que muitas vezes, né, as pessoas que estudam as religiões, estudam os ensinamentos, têm dificuldade de compreender essas palavras. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje é a respeito do que eu acredito, né, do que eu percebi, do que eu estudei, de tudo que eu fui assimilando nos ensinamentos de Jesus, junto com a física quântica, né, que eu estudo muito, e a gente vai fazendo essa ponte, essa ligação e esse elo, e tudo vai se tornando muito mais claro na nossa mente, e a gente consegue aplicar isso na nossa vida. Assim como muitas pessoas têm dificuldade de assimilar os ensinamentos de Jesus por conta do grau de complexidade de tudo que ele ensina, eu também tive muita dificuldade em algumas passagens que eu estudava sobre os ensinamentos de Jesus. E isso muitas vezes me tirava o sono, porque eu ficava pensando por que Jesus tinha dito essas palavras, porque eu não conseguia compreender com a minha mente racional. E mesmo estudando um pouco sobre as religiões, a resposta que as religiões davam a respeito dos ensinamentos de Jesus, mesmo assim, eu ainda não conseguia compreender, aquilo não fazia sentido para mim. Mas foi justamente na ciência, estudando a ciência quântica, a ciência da energia, que eu consegui assimilar muitos ensinamentos de Jesus. E eu sei que muitos ensinamentos dele ainda não estão claros para nós, porque a gente ainda não atingiu um grau de consciência para compreender tudo que ele passou, tá? Mas que muita coisa hoje a gente vai conseguir compreender à luz da ciência, porque como eu falei para vocês, Jesus é ciência, Jesus é amor, Jesus é cura, Jesus é transformação, Jesus é Deus, e a gente vai compreender isso em algumas passagens, tá? Eu separei 4 ensinamentos que Jesus nos passou, 4 parábolas que estão lá na Bíblia, e parábolas muito importantes que a gente precisa refletir a respeito delas, porque elas realmente transformam as nossas vidas. Então, gente, a primeira que eu separei foi a que eu tive mais dificuldade de compreender, e talvez seja também uma passagem que vocês tenham dificuldade de compreender e possa trazer luz a esse entendimento para as consciências de vocês. Para entender é bem complexo, então vou ler para vocês, que é: vós sois deuses, e não só vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e ainda mais. Então, esta afirmação de Jesus, por muitos anos, ficou na minha consciência, na minha mente, tentando entender o que é que o mestre queria dizer com isso. E muitas vezes eu achava que, como foi escrito pelos discípulos, os discípulos não conseguiram compreender o que o mestre estava falando.
E aí eu pensava, não, existe um engano em relação a isso que Jesus falou. A essa afirmação de Jesus, porque eu não conseguia compreender como Jesus dizia que a gente era deuses, que nós éramos deuses, né, que a gente era Deus. E aí, como eu via as pessoas, né, a gente com tantas falhas, como pecadores, com tantas coisas que a gente precisa trabalhar, pessoas, né, tão falhas como nós, eu pensava, não tem como Jesus falar que nós somos deuses diante do comportamento de nós humanos, né, seres humanos. E eu achava que isso realmente não conseguia, era difícil mesmo de compreensão. Eu achava que era até engano essa passagem que tinha lá registrada no livro sagrado, no livro do conhecimento. E além disso, Jesus não falava só que nós éramos deuses. Ele dizia que a gente podia fazer o que ele faz e ainda mais. E isso ainda agravava mais, né, a minha incompreensão a respeito desta fala de Jesus. Mas, mesmo diante das religiões, de tudo que eu estudava, eu não conseguia compreender. Só que a física quântica, o conhecimento da ciência trouxe luz a essa frase, a essa parábola, a esse ensinamento de Jesus. E então eu pude compreender o que ele queria dizer com essa frase. Então, gente, a ciência quântica é a ciência que estuda a energia, os átomos, a vibração. E hoje a gente já está provado aí, através de Albert Einstein, através da física quântica, que nós somos feitos de energia. E até então a ciência achava que lá a menor partícula da matéria, lá no átomo, era feito de matéria física. Até que, com o avanço da ciência e os estudos, eles perceberam que o nosso átomo, a menor partícula do átomo, é feito de energia. Então, lá dentro, na partícula subatômica, existe energia. E essa energia, a ciência não sabe a natureza dela ainda, mas sabe que é realmente a energia da fonte criadora, de que cria tudo, porque é dessa energia que é feito tudo. Todo mundo que estudou um pouquinho ciência e biologia conseguiu entender um pouquinho o funcionamento do átomo. Então, lá nos nossos átomos, que é feito o nosso corpo, que é feito tudo de matéria, que é feito o universo inteiro, esses átomos, eles são feitos de energia. E uma energia que a ciência hoje, os cientistas estão chamando de partícula de Deus. E eles ainda não sabem da natureza desta partícula, mas sabem da importância, porque ela é a partícula que dá vida a tudo que existe no universo, a todo tipo de matéria. Então, quando eu fiquei, né, quando eu tive esse conhecimento, quando eu adentrei o conhecimento da física quântica, eu pude entender as palavras de Jesus. Se o Criador, a fonte criadora, é energia, e nós somos feitos dessa energia, nós somos centelhas, somos partículas desse Criador. Então, nós também fazemos parte de Deus. E por isso Jesus falou que nós somos deuses. Imagine só, gente, um oceano, para que a gente possa compreender melhor. E se eu vou lá e tiro uma gota desse oceano? Essa gota, ela vai deixar de ser oceano? Não. A essência dela, eu tirei ela do oceano, ela faz parte do oceano. Ela pode não ser o oceano completo, mas ela faz parte, ela é uma gota do oceano. Então assim somos nós somos gotas desse oceano imenso que é a fonte criadora. Nós somos partículas da fonte, nós somos partículas de Deus. Logo, nós somos deuses em essência. E por isso Jesus falou que a gente era Deus, que nós somos deuses. Porque realmente dentro de nós existe uma essência que é divina. E Jesus conhecia a sua verdadeira identidade, né? Como ele era um cientista nato, ele sabia qual era a identidade dele. E por isso muitas vezes Jesus dizia que ele e o Pai eram um só. E também isso causa muita controvérsia nas pessoas, porque muita gente fica pensando, Jesus e Deus é a mesma coisa, ou Deus é uma coisa e Jesus é outra.
Então, por isso que Jesus falava que ele e o Pai eram um só, porque ele sabia da sua verdadeira identidade. Ele sabia da sua natureza divina e ele sabia que ele e o Pai realmente eles eram um só. E nós, como partes disso tudo, também somos essa centelha divina, também somos esses deuses. Por isso que Jesus falou isso nas suas palavras. E isso trouxe realmente luz à minha consciência e à consciência de muitas pessoas que hoje estudam a física quântica, estudam essa ciência. Agora, gente, nós vamos falar sobre o que Jesus falou, que nós poderíamos fazer, o que ele faz e ainda mais. Então, isso muitas vezes causa muita dúvida na nossa cabeça, porque Jesus realmente era um mestre que ele conhecia a sua identidade e ele agia como um Deus. Ele sabia agir como um Deus. Ele mergulhava tanto na fonte criadora que ele ele tinha todos os poderes que Deus tinha. E por isso ele fazia tudo isso, por isso ele fazia os milagres, né, que Jesus conseguia fazer, justamente porque ele conhecia a sua verdadeira identidade. Ele era um Deus na terra. E nós não conseguimos ainda fazer o que Jesus faz, porque a gente desconhece a nossa verdadeira identidade e a gente não age como deuses. Todas essas falhas que nós temos, a gente não consegue agir como um Deus. Mas Jesus veio aqui justamente para nos ensinar o caminho para nós sermos deuses, para nós sermos como Ele, para a gente fazer milagre nas nossas vidas, nas vidas das outras pessoas. Ele veio nos mostrar esse caminho. E todos esses ensinamentos de Jesus é para nos mostrar o caminho de ser um Deus na terra, de fazer essa transformação. E este momento é um momento de a gente perceber tudo que a gente pode fazer pelo nosso planeta, pela nossa humanidade. É o momento de a gente fazer essa transformação. E foi isso que ele nos falou. Então, este foi um poder que foi mostrado por Jesus. O poder da nossa verdadeira identidade. Se a gente assumir a nossa verdadeira identidade, a identidade divina, a gente pode fazer milagres, a gente pode fazer toda a transformação que a gente precisa no nosso planeta, nas nossas vidas. Então vamos, a partir de hoje, conhecer a nossa verdadeira identidade, a identidade divina. Vamos cada dia tentar ser melhores do que nós somos, ser uma versão melhorada de nós mesmos, pensar quando agir, antes de agir, como Deus agiria no meu lugar neste momento, né? Vamos pensar que nós somos realmente uma centelha divina e vamos agir de acordo com isso. Eu sei que é muito difícil, pois Jesus ele estava muito à frente de consciência, mas se a gente tiver consciência de que isso é necessário e consciência do que nós somos, isso vai ficar muito mais fácil que a gente faça, né, aos poucos este caminho através dos ensinamentos de Jesus, tá? Outro poder que ele nos disse que nós temos e que hoje também a ciência comprova é o poder de criar a nossa realidade. É o poder da fé. Então, em todas as passagens de Jesus, ele falava sobre o poder da fé. E o poder da fé, que hoje a física quântica fala, a lei da vibração, é o poder de criar a nossa realidade. Criar a nossa realidade através da nossa intenção, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Por isso que Jesus falou tanto sobre o poder da fé, o poder de acreditar. Então ele fala assim, tudo é possível para aquele que crer. Então, se eu creio realmente, até ele também fala nessa passagem, tudo que pedires em oração, crendo que já recebeu, recebereis. Então, ele deixa claro que se a gente crer, né, mesmo que a gente peça, mas a gente precisa crer naquilo que a gente pediu. No momento que a gente crê e a gente alinha nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações, a gente consegue mudar a realidade da nossa vida. Então esse é um grande poder que a gente precisa aprender a usar. É acreditar naquilo que a gente não vê.
porque ele fala sobre isso, né? O São Tomé. A gente só acredita naquilo que a gente enxerga. E a ciência quântica nos diz que tudo é energia e tudo é criado no campo da energia. Então, eu preciso primeiro acreditar. Eu preciso primeiro criar no meu pensamento, nas minhas emoções, ter a certeza daquilo, para que isso, colocar energia, para que isso se manifeste na nossa realidade física. E foi isso que Jesus falava quando ele dizia que tudo é possível para aquele que crê, que se a gente pedir, né, a gente vai receber, se a gente crê, a gente recebe. Então, vamos colocar realmente esse poder, vamos pensar sempre quando a gente quiser fazer uma transformação na nossa vida, quando a gente quiser alcançar algo muito importante, a gente precisa praticar isso, esse poder que Jesus nos disse, o poder de crer, o poder de transformar a nossa realidade. Tá bom? Então, esse foi o segundo que eu separei para vocês. Vamos para o terceiro. Eu separei 4 poderes, tá? 4 ensinamentos profundos. Porque são muitos ensinamentos, mas esses realmente são poderes que vão transformar a nossa realidade, principalmente neste momento que nós estamos vivenciando de transformação. Então, gente, o terceiro poder é o poder da autocura. E eu sempre falo muito sobre isso, porque eu trabalho com a autocura. Eu trabalho facilitando a autocura. E Jesus já sabia disso. E Jesus sempre, em todas as vezes que ele curava as pessoas, ele dizia que ele não tinha o poder de cura. Ele sempre falava que a fé da pessoa tinha a curado. Jesus nunca falou que ele curou. Ele sempre dizia, a sua fé te curou, a sua convicção te curou. Porque ele sabia que a cura estava dentro de cada um. A cura estava no momento que a pessoa acessa a centelha divina que habita nela. No momento que ela acessa essa energia do seu átomo, essa energia da fonte criadora, no momento em que ela se une com o Criador, então ela pode todas essas coisas, inclusive se curar, inclusive alcançar a sua autocura. Porque nenhuma medicina, pessoa, remédio é capaz de nos curar, né? Toda cura é autocura. E é esse poder que vem de dentro de nós. E eles também está relacionado à fé, eles também está relacionado à crença. Então, por isso que ele falava, sempre a sua fé te curou. Ele nunca dizia que tinha curado. Ele também era um facilitador da cura, era um mediador entre a fonte universal, a energia cósmica e a pessoa que queria alcançar aquele milagre em sua vida. Então, antes de fazer o processo de facilitação da cura, o que Jesus falava? Jesus fazia 3 perguntas, tá? A primeira pergunta que ele fazia era assim: sempre antes de curar alguém, de facilitar aquela cura, Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Porque Jesus sabia que precisava da intenção para que as coisas aconteçam, para que a cura ela viesse à tona. A pessoa tinha que saber o que ela queria, qual era a intenção dela. Então ele perguntava, o que queres que eu faça? E a pessoa dizia, né? Então o doente dizia, eu quero enxergar, mestre. E aí ele fazia uma segunda pergunta. Ele perguntava, você acredita que eu possa fazer isso por você? E a pessoa respondia que sim. Então, antes de fazer, né, de trazer à tona o processo de cura, ele primeiro fazia a pergunta se a pessoa tinha a intenção, a convicção do que queria. Segundo, ele perguntava se a pessoa acreditava que ele podia fazer isso. Então, a crença, a fé sempre esteve presente em todos os ensinamentos de Jesus. E o terceiro, ele dizia, seja feita conforme a sua fé. Seja feita conforme a sua vontade. A sua fé te curou. Então, precisava realmente que essa pessoa mergulhasse fundo dentro dela,
que acreditasse para que aquilo acontecesse, para que trouxesse à tona esse poder que estava dentro dela. E não só isso, depois que ele falava que era feito conforme a fé da pessoa, ele mandava a pessoa agir para testar realmente se ela estava acreditando que aquilo estava acontecendo, que aquela transformação. Então ele falava: levanta e vai lavar os seus olhos e enxerga, levanta e anda, porque para tudo precisa da ação. Então poder também da ação, né, para aquele que crê nas coisas. E esse ensinamento realmente é muito profundo. E esse é um ensinamento básico para todas as pessoas que estão buscando a cura física, a cura de uma doença. É entender que a sua cura está dentro de você. Que para acessá-la você precisa mergulhar fundo no autoconhecimento, mergulhar fundo na sua verdadeira identidade, trazer à tona essa energia divina que tem dentro de você, e assim esse processo de cura vem à tona, porque Jesus falava que a sua fé, ele tinha o poder de te curar. Então, neste momento, se você está passando por um processo de adoecimento, entenda que a cura está aí dentro de você. Mergulhe fundo, como Jesus falou, e assim você vai conseguir trazer à tona a cura que existe aí dentro de você. Porque a cura está nos seus átomos, na centelha divina que habita aí em cada um de nós, tá? Então esse foi o terceiro ensinamento profundo que o nosso mestre nos deixou, para que a gente possa realmente colocar em prática na nossa vida e transformar a nossa realidade. O quarto ensinamento, gente, é um ensinamento também muito profundo, porque tudo que Jesus ensinou é profundo. Mas esse quarto ensinamento é o poder da intenção coletiva. Ele falou que quando a gente estivesse reunidos em um só propósito, a gente teria mais força, a gente alcançaria a graça que a gente deseja. E ele falava assim, que quando uma ou mais pessoas estivessem reunidas no seu nome, ele estaria presente. Então, alcançaria graça. Porque a energia da intenção sozinha, ela é muito poderosa, né? Porque nós somos a centelha divina. Mas a energia do coletivo, da intenção coletiva, é a união de várias centelhas divinas, vibrando na mesma intenção. E quando isso acontece, a gente consegue mudar a realidade. E eu sei que nós estamos passando por um processo de adoecimento coletivo, né, na nossa humanidade. E tudo isso que aconteceu foi justamente porque nós, como seres humanos, já estávamos em adoecimento. Nós, já há muito tempo, vivemos uma vida adoecida. Estresse, ansiedade, depressão, preocupações o tempo todo com o material, a falta de amor com as pessoas, com os animais, com o planeta, com o ecossistema, com tudo. O ser humano foi adoecendo. E quando esse adoecimento começa a acontecer numa quantidade significável de pessoas, e a ciência quântica comprova isso, se forma uma egrégora. E aí, essa energia densa dá origem a uma doença coletiva. E é isso que nós estamos passando. É por isso que nós estamos passando por esse adoecimento coletivo. Porque começou em uma grande quantidade de pessoas, começou em cada um de nós. E a cura para isso tudo está dentro também de cada um de nós. Então, se eu quero ver a cura da minha sociedade, eu sei que eu não posso sozinha curar a minha sociedade. Mas eu posso fazer a minha parte. E a minha parte começa me curando. Quando eu começo a me curar, outra pessoa começa a buscar a sua cura, outra pessoa, e aí essa energia ela vai criando aquela egrégora que Jesus falava da intenção. Então, quando eu começo a me curar, a me trabalhar
vou trazendo à tona a cura em mim e as outras pessoas, a gente vai se unindo numa egrégora, até que essa energia que era apenas de um vai se unindo à energia dos outros, e a gente traz à tona a cura. Então este é o momento que nós estamos passando na nossa humanidade. Para trazer a cura, a gente vai precisar curar cada um de nós e se unir para que essa cura aconteça. Se unir em intenção. Eu quero trazer para vocês um experimento que traz à tona essa realidade, para que a gente possa enxergar o nosso poder. Existe um livro que se chama Matriz Divina, que é de Greg Braden, que ele é um estudioso, um cientista da física quântica. E lá nesse livro tem um ensinamento, uma experiência que foi feita, uma experiência que traz à tona uma reflexão muito grande para a gente. Eles pegaram um bairro de uma cidade, esse bairro era muito violento. Eles fizeram uma medição de um intervalo de tempo desse bairro, da quantidade de crimes que acontecia, de entradas de pronto-socorro. Eles mediram o índice de violência desse bairro em um determinado período, que era muito grande, era um bairro muito, muito perigoso. E aí eles foram, realmente, quando isso acontece, quando um local ele é muito violento, tende a essa egrégora da mente das pessoas, dos pensamentos, de tudo isso se unir e aí se intensificar. Então, por isso que esse bairro era tão violento. E o que eles fizeram? Eles pegaram, mediram esse tempo, e eles pegaram o mesmo tempo e eles colocaram um grupo de meditadores para meditar, pessoas que têm outro grau de consciência, que foram meditar pela paz daquele local, e eles colocaram essas pessoas para meditarem no mesmo período de tempo que eles mediram a violência que estava acontecendo ali. E o impressionante que aconteceu é que esse grupo de meditadores, com esse grau de consciência, pensando na paz, milagrosamente não, porque hoje a ciência já nos prova que isso não é milagre, mas que sim, existe uma ciência por trás de tudo isso, os índices de violência diminuíram consideravelmente. Porque aquelas pessoas que estavam com a intenção de trazer a paz para aquele lugar, elas conseguiram transmutar aquela energia e transformar aquela realidade no mesmo período de tempo que aquele bairro era tão violento, os índices diminuíram muito. Então, aí está o poder da intenção que Jesus nos falou. Que quando como ele falou, uma ou mais pessoas estivessem reunidos na mesma intenção, poderiam fazer milagres, atingir graças. E foi isso que aconteceu nesse experimento. Então, gente, imagine só, se um grupo de meditadores pôde fazer isso pelaquele local, pôde transformar aquela realidade, meditando na intenção de trazer paz para aquele lugar e conseguiu fazer essa transformação. Imagine se nós, seres humanos, nos unissem numa só intenção de trazer cura para a nossa humanidade, de trazer amor, transformação para o nosso planeta. Sim, a gente conseguiria alcançar isso que a gente está buscando, porque o Mestre, ele falou que isso era possível. Que quando uma ou mais pessoas estivessem reunidas em uma intenção, a gente alcançaria a graça. E nesse experimento que eu contei para vocês, foi isso que aconteceu. Os índices de violência diminuíram muito, muito, consideravelmente. E eu tenho certeza que se a gente mudar a nossa visão, a gente parar de focar somente na dor, no medo, na doença, a gente focar na saúde, a gente focar na nossa transformação, a gente começar a fazer a nossa parte, fazer as mudanças que a gente precisa na nossa vida, começar a ser melhor, agir da melhor forma, a gente começar a fazer essa transformação como pessoa, a gente vai transformar a nossa energia ao redor, a gente vai começar a espalhar também essa energia para outras pessoas. E aí a cura começa a acontecer, essa egrégora começa a se formar e tudo começa a vir à tona
na nossa vida. Toda essa mudança que a gente busca, que a gente espera. Todo esse processo ele vai passar muito mais rápido e a gente vai ver que tudo isso trouxe muitos aprendizados para a nossa vida, tá? Acredite na cura das pessoas, acredite na cura do planeta, acredite que a gente pode manifestar essa realidade na nossa vida e a gente precisa colocar isso dentro de nós para que tudo isso possa se manifestar. E você que está aqui, fez a sua parte, se conectou em energia e formamos essa egrégora. E eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai se transformar, porque uma nova energia entrou aí e você vai ver as mudanças acontecendo, as coisas boas, a sua consciência se expandindo, a sua saúde melhorando e tudo isso vindo à tona, porque você se conectou com essa centelha divina que habita aí dentro de você, tá bom? Gratidão a cada um de vocês, que você possa ver na sua tela mental a humanidade curada, que você possa se curar e também ver essa cura acontecendo para todas as pessoas do nosso planeta, da nossa humanidade, tá bom? Gratidão a todos. Fiquem com Deus, que a energia de Cristo permaneça dentro dos nossos corações, tá bom? Até a próxima. Gratidão.